Olá, queridos amigos! Está no ar mais um episódio do Cantando a Fé. Já vai deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, ativando o sininho de notificações e compartilhando com seus amigos. Nos ajude. Deixe também seu comentário, que é muito bom. O tema do episódio de hoje é os instrumentos musicais na liturgia. Lembrando que nesse mês de agosto vai ser todo voltado para a música litúrgica para ajudar as equipes de música que atuam nas celebrações ou em outro momento litúrgico. Então, para a gente falar sobre os instrumentos musicais na liturgia, a gente tem que se ater a um contexto histórico, porque nos primeiros séculos do cristianismo, os chamados padres da igreja eram contrários ao uso de instrumentos no sóbrio banquete dos cristãos, pelo duplo motivo de serem usados nos cultos pagãos e por servirem à imoralidade, sendo símbolo da vida pagã em contraposição à vida e ao culto cristãos. Trazendo isso aqui para o Brasil, por muitos anos o violão foi mal visto, né? Era tido como um instrumento boêmio, apenas os boêmios tocavam violão, então foi por muito tempo mal visto. Bom, lá naquele contexto antigo, né, dos primeiros séculos do cristianismo, era admitido apenas o puro canto, valorizando a voz humana. Clemente de Alexandria dizia o seguinte: o Espírito Santo se serve deste instrumento a 1000 vozes para louvar a Deus e canta ele mesmo de acordo com este instrumento humano. Pois tu és para mim uma cítara, uma flauta e um templo. Uma cítara por tua harmonia, uma flauta por teu hálito, um templo por tua razão. Então, o que a gente compreende? A voz e o corpo humanos são os primeiros e principais instrumentos musicais que, sob a regência do divino harmonizador, formam o mais belo acorde do universo, o mais perfeito louvor ao Pai. Santo Agostinho também dizia: vós sois a trombeta, o saltério, a cítara, o tímpano, o coro, as cordas e o órgão. Daí a importância do canto comunitário da Assembleia. Então, nós que somos instrumentistas, que somos cantores, sempre devemos levar a Assembleia a cantar. Por isso, o canto comunitário da Assembleia sempre deve ter a primazia, porque pela força expressiva da palavra divina, pelo sentimento que carrega, por seu louvor e sacrifício espiritual e oferenda da vida ao Pai com Cristo Senhor. Até hoje, as igrejas orientais não usam instrumentos em suas liturgias, seja celebração eucarística, seja batismo, enfim, qualquer liturgia eles não usam. Já a igreja do Ocidente, na qual nós estamos localizados, com o passar do tempo, passou-se a admitir o uso dos mesmos, né, sendo o órgão de tubos considerado o mais nobre de todos no acompanhamento das vozes como instrumento musical tradicional por se adaptar aos cantos litúrgicos e aos ritos sagrados. Mas o que diz o Concílio Vaticano II a respeito dos instrumentos? É importante a gente citar o Concílio Vaticano II porque foi a reforma litúrgica e muita coisa na vida da igreja mudou pós-Concílio Vaticano II. Então vai dizer o seguinte: os instrumentos podem ser de grande utilidade na liturgia, quer acompanhando o canto, quer sem ele. Então a gente também entende que o instrumento é um prolongamento e extensão da voz humana. Portanto, o instrumento musical não é sacro nem profano e deve ser usado com critério, sempre dependendo do modo como é usado e do contexto da comunidade celebrante. Deve contribuir para a beleza do culto e para a edificação dos fiéis. Nesse sentido, aí já se abre um espaço para a inculturação. E aí o documento de música sacra vai dizer o seguinte: para admitir e usar instrumentos na liturgia, deve-se levar em conta o gênio, a tradição e a cultura de cada povo. Então, vamos trazer isso aqui para o Brasil, hoje. Então, além do órgão,
nós temos vários instrumentos que são característicos da nossa cultura, como, por exemplo, o violão e outros instrumentos de corda. A gente vê também a flauta, o acordeão e vários outros instrumentos de sopro e percussão. Contanto que sejam adequados ao uso sagrado, buscando sempre o equilíbrio entre os instrumentos e a voz humana, a mensagem e o texto tocado, não tem problema nenhum eles serem utilizados. Mas aí vem um lembrete muito importante. Os instrumentos não são mera decoração e nem têm finalidade em si mesmo, mas sua função é ministerial. Como assim os instrumentos têm função ministerial, Poliana? Sim, eles têm função ministerial porque ajudam a Assembleia a rezar, se alegrando, pedindo perdão, glorificando, aclamando, interiorizando a palavra, tudo de acordo com o momento ritual. Os instrumentos devem ser som-sinal, que remetem à ação litúrgica, ao gesto, à voz que canta, portanto, a serviço da Assembleia. Nós, músicos, estamos a serviço da Assembleia. Então, os instrumentos possuem algumas funções, como, por exemplo, acompanhar e sustentar o canto, criar um clima sonoro orante, também criar um clima de recolhimento, enriquecer e solenizar a celebração, facilitar a participação da comunidade celebrante, criar um clima de unidade e harmonia. Tudo isso é muito importante. Vou pegar também mais um trecho do documento de música sacra, lá no número 64, que vai chamar a nossa atenção para o uso correto dos instrumentos. Olha o que está escrito. O som deles, no entanto, jamais deverá cobrir as vozes, de sorte que dificulte a compreensão dos textos. Calem-se quando o sacerdote ou ministro pronunciam em voz alta algum texto por força de sua função própria. Então, se você tem algum instrumento em casa e você deseja tocar em uma celebração, procure alguma equipe de canto, se ponha disponível, que eu tenho certeza que vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem acolhido e vai nos ajudar. Então a gente não precisa mais ter esse pensamento, mas porque tal instrumento é profano. Nós já vimos bem aqui, não existe isso. Então a gente tem que colocar o nosso dom a serviço da comunidade. Então, dos instrumentistas, que exercem verdadeiro ministério musical, vai se exigir, além de formação, que é litúrgica e também é técnico musical, uma atividade espiritual e vivência sacramental, imbuídos do espírito litúrgico, envolvidos com a comunidade celebrante, competentes, mas, sobretudo, humildes servidores. Então, toda a vida do cristão deve ser uma contínua melodia espiritual e o ser humano um instrumento musical, um salmo vivo de louvor a Deus. Semana que vem eu volto com mais episódios do Cantando a Fé. Forte abraço, fiquem com Deus.